Qual deve ser o foco do governo Temer e o que ele deve fazer para chegar lá? Ele precisa primeiro reconhecer que tem duas grandes pautas, né? Tem uma agenda de curto prazo, que envolve o combate à inflação, mas principalmente o controle, o resgate das finanças públicas. O orçamento público está bastante desequilibrado, então é preciso ter clareza e fazer algumas escolhas difíceis nesse primeiro momento. A partir de uma boa condução dessas medidas iniciais, é possível que ele consiga um capital, uma credibilidade um pouco maior para fazer medidas que vão ser mais duras, mas que vão ser necessárias no médio e no longo prazo. E quais são os efeitos dessas medidas de curto prazo? Ora, no primeiro momento é muito provável que a gente veja ou postergação ou mesmo eliminação de certos gastos públicos. Então, isso deve ter um impacto sobre a população, isso deve ter um impacto de alguma forma sobre a economia como um todo, mas nada muito diferente do que já está acontecendo, né? A gente já está passando por um processo de ajuste fiscal, é só necessário que haja alguma calibragem para que os objetivos desse ajuste realmente sejam alcançados. E isso, obviamente, não deve ajudar muito a questão do emprego, a questão da renda. É possível que a gente tenha algum impacto negativo aí também. Então isso pode aprofundar a recessão e, consequentemente, gerar ou aumentar a insatisfação popular? Olha, a insatisfação é natural que venha, porque o processo de recessão que a gente está passando continua se agravando. Na economia, o papel das expectativas é muito decisivo. Então, é provável que com algumas medidas mais acertadas e com alguma convicção maior, já haja uma mudança na expectativa do empresário. Até que isso se reverta numa contratação maior, em negociações menos difíceis para os trabalhadores, é possível que leve ainda algum tempo. Então, essa recessão deve seguir dolorosa, principalmente para a classe trabalhadora, por pelo menos mais 6 meses. E como é que ele deve caminhar entre aumentar as expectativas dos empresários e com o possível aumento da insatisfação dos trabalhadores? No caso, o vice-presidente, atual presidente Temer, vai ter que fazer aquilo que o governo Dilma, algumas das coisas que o governo Dilma não conseguiu fazer. E uma delas é se comunicar bem. É preciso dar clareza a quais são as medidas que estão sendo tomadas, qual é a expectativa de resultados, qual é o prazo que se pretende esperar até que essas medidas tragam os resultados. E isso é muito um trabalho de convencimento, de comunicação, em que se confie que essas medidas estão sendo tomadas para que no longo prazo o crescimento seja retomado. E sobre os novos ministros, qual a sua opinião sobre o currículo deles e sobre o que cada um pode trazer na área econômica? Olha, o novo presidente Temer parece estar escolhendo pessoas com bastante experiência. A maior parte dos novos ministros já tem alguma vivência, se não já são até políticos bastante experimentados. Nesse sentido, isso é uma notícia boa, porque você eventualmente consegue evitar erros e falsos começos que neste momento a gente precisa de fato a todo custo evitá-los. Então, ao trazer pessoas mais experientes, é possível que pelas suas capacidades políticas eles consigam blindar, proteger o corpo técnico de cada ministério para que estes sim desenvolvam as reformas e as medidas tão importantes para nós. O que a gente observa no passado é que ministérios que tiveram muito sucesso muitas vezes eram encabeçados por políticos experientes, mas que por serem políticos tinham a capacidade de blindar a sua equipe técnica e assim fazer com que as ações sejam de fato executadas.